Bem, boa tarde, gente. Estamos aí começando a nossa conversa. Para você que está em casa ou de repente em algum outro ambiente, nós estamos iniciando agora a nossa conversa que vai ser ao vivo por alguns minutos sobre esse tema que é de interesse de todos nós, coronavírus, né? Nós tivemos aí algumas novas informações hoje circulando aí pela imprensa, entre elas a primeira morte que foi confirmada por coronavírus no país, de um homem de 62 anos, de São Paulo. Então, há muita informação circulando aí a todo momento, a imprensa está de plantão, né, para falar sobre esse tema, e a gente não quer aqui, evidentemente, repetir aquilo que está sendo dito já, enfim, falar sobre fatos que você tem acompanhado aí pela imprensa no geral. Mas a gente gostaria de tratar sobre algumas informações que estão presentes na matéria de capa da Vida e Saúde do mês de abril, né? E é por isso que a gente está aqui com o Michelson Borges. Tudo bem, Michelson? Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde você que está nos acompanhando também. Eu diria que é um prazer estar aqui com você, com vocês, né? O tema é pesado, é complicado, mas a gente está aqui para dar a nossa contribuição como Vida e Saúde para amenizar, quem sabe, esse problema, né, que tomou conta do planeta. Então, de alguma forma, é um prazer, sim, poder ajudar nesse momento de crise. Legal, já tem um pessoal que está acompanhando a gente, a Adriana Lopes Rodrigues, e ela comenta aqui que é um vírus que está matando o mundo, né? Tem aqui também o César Morivan Ricarte, que está parabenizando a revista aqui pela iniciativa. E também a Marlene Mantelli está acompanhando a gente, né? Está, enfim, agradecendo aqui por essa iniciativa de a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Bem, especialmente, né, Michelson, eu acho que a partir do dia 11 de março, quando a Organização Mundial da Saúde decretou, né, ou declarou oficialmente a Covid 2019 como uma pandemia, né? Ou seja, algo que realmente tomou proporções globais, parece que isso teve uma série de reflexos em muitos lugares, né? Não só naqueles países em que a crise já estava, enfim, em estado bastante agravado já, né? Países da Europa, como Espanha, Itália, mas isso teve reflexos aqui na América do Sul também, né? Inclusive no Brasil, né? Sim, na verdade, a gente percebe que a vida das pessoas está sendo realmente afetada, né, de uma forma ou de outra, quer seja por iniciativas de prevenção ou de contenção, né? Eu estive recentemente no Equador participando de uma atividade lá com cientistas, pesquisadores. Na semana seguinte, a minha estada lá, as fronteiras foram fechadas, né? Isso está acontecendo com outros países também, e a gente vê que realmente tem se tornado uma situação bastante preocupante, né? Há pessoas, a gente vê todo tipo de vídeo na internet, todo tipo de informação, pessoas que acham que é alarmismo, outras que não, que temos que realmente tomar providências. Eu creio que nós temos realmente que, se pecar pelo excesso de cuidado, né? Claro, exatamente. Não é motivo para pânico, né? Mas, evidentemente, isso requer muitos cuidados, né? Porque se trata de algo sério, né? Bom, como a gente mencionou no início, esse é um tema que está presente na capa da revista adventista do mês de abril. Vida e Saúde, né? Da Vida e Saúde, exatamente, perdão. Porque eu estava... Você trabalha com a revista adventista e com certeza ela também vai tratar desse assunto. Exatamente, nós estamos, na verdade, produzindo, inclusive, um podcast com um giro pelo mundo, mostrando como que isso tem impactado em diversos países. E por isso que eu acabei mencionando isso, acabei trocando aqui os nomes, porque a gente está envolvido também nessa questão. Na verdade, a CPB está preocupada com o assunto, né? Claro, e está tentando fazer o que ela pode em termos de boa informação, né? Sim, porque de desinformação já está cheio por aí. Claro, né? Muita fake news circulando por aí e tal. Agora, Michelson, como nós dissemos no início, a imprensa toda está mobilizada, está fazendo uma boa cobertura, né? Muitos veículos de comunicação aí pelo país estão realmente de plantão, né? Com boletins diários, a todo momento divulgando informação sobre isso, né? Agora, a revista Vida e Saúde, como uma revista mensal, né?
qual seria o papel dela e que tipo de informação ela procurou oferecer, né, ou vai oferecer para os seus leitores, ampliando talvez essa temática ou trazendo conteúdos de interesse público, digamos assim, de maneira mais aprofundada, né? Ok, Márcio. A revista Vida e Saúde já existe há 80 anos no Brasil. Celebramos ano passado esse aniversário, né? 80 anos. Isso faz dela a revista mais antiga de saúde em nosso país. A mais longeva, né? Aí, né? A mais longeva também. Claro. E nesses 80 anos nós temos nos pautado por uma filosofia que é aquela de medicina preventiva, ou o que já se conhece já há muito tempo como 8 remédios naturais. Eu tenho chamado também de 8 dicas do criador ou do fabricante, né? Que são aqueles remédios tira e queda, simples e sem contraindicações. Água, luz solar, repouso, exercício físico, temperança, que é equilíbrio, dieta adequada, confiança em Deus, enfim, 8 remédios simples, claro, naturais e que ajudam a pessoa a ter uma vida mais saudável, a prevenção. Nós podemos voltar a esse ponto daqui a pouquinho, né? Então, como Vida e Saúde, é uma revista mensal, como você disse, nós nos preocupamos em fazer um apanhado geral de tudo que está acontecendo aí nesse assunto, né, de coronavírus e a pandemia. Então, encomendamos uma matéria a uma bióloga, mestranda em saúde, que é a Lisiane Conrad. Um dos diferenciais da revista Vida e Saúde é justamente esse. Nós temos assim um time de colaboradores tremendamente qualificados, médicos com doutorado. Nós temos um médico que fez, inclusive, uma especialização em Harvard. Temos nutricionistas com doutorado também, são professores universitários, acadêmicos, pesquisadores. E a autora da matéria de capa é um desses casos, um desses exemplos. É uma bióloga pesquisadora que fez um trabalho muito bom aqui, um apanhado geral realmente das informações, sem sensacionalismo, sem esses exageros nem para lá nem para cá, né? E deu o enfoque que a revista tem dado já nessas décadas todas, né? Na prevenção. Já que a doença está aí, já que o vírus está instalado e se espalhando pelo nosso país também, o que eu posso fazer além daquilo que as autoridades já estão recomendando, né? Claro. Os cuidados básicos como higiene, lavar as mãos, lavar o rosto, o alquinho, 70% ali também dá a sua contribuição, evitar ambientes XY, enfim, claro, tudo que já ouvimos, né? Tudo mais, né? Aglomeração e tal. Agora, o que eu posso fazer em âmbito pessoal para eu mesmo estar também preparado para enfrentar essa crise, né? Para, quem sabe, evitá-la ou até, se eventualmente for infectado, reagir melhor a isso. Então, um dos enfoques da matéria é justamente esse, né? E não deixa de ser a questão dos 8 remédios. Claro. As pessoas se preocupam às vezes em comprar máscaras, álcool, e não está errado fazer isso, mas será que estão se preocupando em dormir às horas adequadas? Será que estão se preocupando em dormir mais cedo, né? Para poder realmente ter um sono reparador? E isso tem que ver não só com a questão da imunidade, mas também com a saúde mental, claro, saúde emocional. Nessa época de confinamento, uma coisa que alguns talvez esqueçam é justamente esse aspecto, né? Será que as pessoas vão reagir bem, emocionalmente bem? Claro. Uma vez que vão ter que ficar em casa, terão os filhos também ali por perto, né? O estresse aumenta. Será que eu estou mentalmente saudável, emocionalmente saudável para enfrentar esses desafios? Então, a proposta dos 8 remédios justamente visa a nos preparar, não só no aspecto físico, imunológico, mas também emocional, né? Sem dúvida. Michel, só antes de a gente continuar esse bate-papo aqui, estou vendo que tem pessoas de várias regiões do Brasil, de Minas, de São Paulo, aqui do estado de São Paulo mesmo, Santa Catarina, tem gente de Roraima, tem gente da Bahia, né? Rio Grande do Norte também, várias pessoas de todo o Brasil nos assistindo. E talvez uma informação que seja muito relevante para o nosso espectador aqui, é que além do trabalho que a AVS está fazendo, né, na sua versão impressa, há um site também, né, que as pessoas podem acompanhar, e lá vocês têm colocado informações com uma periodicidade maior, né, sobre essa crise, né, essa pandemia, né? Eu quero convidar você a conhecer, então, revistavidesaude.com.br, que é o nosso site, é o site da revista. Nós temos ali sessões bem interessantes, uma inclusive se chama 8 atitudes saudáveis, né? Colocamos ali receitas, dicas para se manter em forma. O exercício físico é um aspecto importantíssimo, né?
para a gente prevenir aí uma série de doenças, inclusive fortalecer também o sistema imunológico. Nesse momento, na verdade, nós colocamos ali no site, todos os dias praticamente, algum material interessante, novo, né? A gente acompanha nossos colaboradores e nós editores, a Ágata, eu e o pastor Nerivan, nós acompanhamos aí os principais sites de informação em ciência e saúde, como a revista Lancet, a própria Harvard, Loma Linda, estamos em conexão com esses grandes centros de divulgação de saúde e ciência. Traduzimos esses conteúdos, nos informamos e colocamos ali praticamente todos os dias informação nova e relevante. Além disso, nessa fase aí de crise, né, coronavírus, nós produzimos uma série, a própria autora da matéria de capa, a Lisiane, né, ela escreveu aí 3 materiais interessantes. O primeiro já está no ar, que é um guia para sobreviver, né? Um guia de sobrevivência em tempos de coronavírus, já está disponível lá no site, na matéria principal. Encomendamos nós temos 2 médicos responsáveis, supervisores técnicos da revista, e um deles, o Dr. Marcelo Nieck Leal, ele, a nosso pedido, produziu um vídeo que nós vamos colocar no ar entre hoje e amanhã também no site. Então a nossa preocupação é, enquanto a revista impressa não chega à sua mão, enquanto você não faz a assinatura dela, quem sabe, né? Já que era a edição de abril, nós vamos prover, por meio do site, material suplementar, complementar, adicional, extra, né? Em antecipação à revista, para que você possa já estar bem informado aí com informação segura. Legal, bom, a gente vai colocar o link aqui para o pessoal acompanhar. revistavidasaude.com.br, né? Excelente. Uma coisa que talvez seja importante, Michelson, de a gente mencionar, é que se você que está assistindo a gente aí tem alguma dúvida, alguma questão sobre esse vírus, né? Talvez você possa compartilhar. Claro, a gente não vai ter tempo para, e nem seria o momento para responder a essas questões agora, mas eu creio que isso possa dar talvez trazer algum insight, algum direcionamento em relação a possíveis conteúdos que vocês possam produzir, né? Sem dúvida, o canal da revista está totalmente aberto, né? Nós temos as redes sociais, nós temos o Facebook da Vida e Saúde também, revista Vida e Saúde, temos a Vida e Saúde no Instagram, temos também no Twitter. São canais de acesso em que você pode ali, como disse o Márcio, enviar sugestões de pauta, críticas são bem aceitas também, né? Enfim, a gente cresce com isso. E a revista tem também a sua seção ali de participação dos leitores, né? A gente muitas vezes publica matérias com base nas sugestões de pauta que nos chegam lá dos leitores. Muito bem, Michelson, vamos voltar naquele ponto que você tocou agora há pouco, que é a questão da importância de a gente fortalecer o sistema imunológico, né? Claro, muitas dicas foram dadas, dicas muito importantes aí estão sendo divulgadas a todo momento, de que é importante, né, em situações como essa, a gente tomar certas precauções, medidas de proteção individual, né? O isolamento social. Isso é algo que o Brasil, creio que já assim, está aprendendo, está incorporando, porque está aprendendo com lições de outros países que já, enfim, passaram, né? Ou estão passando por essa crise de coronavírus. Agora, essa questão do sistema, do fortalecimento, né, da imunidade, é muito importante e é algo que está muito presente dentro da própria mensagem da Igreja Adventista, né? Agora, talvez algo que é interessante a gente mencionar é que o fortalecimento do sistema imunológico não é uma coisa que a gente também adquire da noite para o dia, correto? Sabe, um dos nossos supervisores médicos, ele é especialista em medicina do estilo de vida, que é uma nova especialidade aí que, graças a Deus, surgiu, né? Foi desenvolvida, foi criada. Eu acho que é um nicho bem interessante para que médicos adventistas, né, possam ocupar, porque tem tudo a ver com a nossa mensagem de saúde preventiva, de medicina preventiva. E, como disse o Márcio, não é da noite para o dia que a gente consegue realmente esses resultados, né? É uma questão de estilo de vida. São 8 atitudes, a mais inclusive do que essas, mas acho que elas resumem bem o que deve ser feito, né? Que começam assim por coisas bem básicas. Por exemplo, você bebe água o suficiente? Um remédio gratuito, né? H2O, um presente de Deus, algo fantástico, né? Ou você troca água por Coca-Cola, por sucos de caixinha tremendamente adoçados, né? É uma coisa para se pensar. A água não tem contraindicação.
Estamos realmente participando de atividades ao ar livre para tomar sol na medida, nos horários adequados, né, na medida certa, para que a gente possa realmente aí produzir a vitamina D e ter outros benefícios dessa radiação abençoada por Deus, né? Temos, como eu já disse e retomo, né, dormido às horas adequadas, praticado exercício físico, né, que é algo tão negligenciado. Porque se nós estamos com o nosso sistema de defesa em frangalhos, quando vem um problema desse, somos os primeiros a ser atingidos, né? Os grupos mais vulneráveis. Por que né? os idosos, né, temos que ter uma preocupação mais adicional com eles? Porque justamente nessa fase da vida as debilidades vêm, né? Agora o problema é você estar debilitado já cedo, né? Quando é jovem ainda, por conta de um estilo de vida totalmente desregrado, inadequado, em desacordo com as dicas do fabricante, que são esses 8 remédios naturais. Por isso, nosso enfoque, nosso foco, nossa ênfase nessa questão de nós termos um estilo de vida adequado que não nos blinda naturalmente, né, de, por exemplo, tem gente que fica às vezes frustrada, eu sou vegetariano há 30 anos, pratico exercícios e desenvolvi um câncer. Nós estamos num mundo agressivo, num mundo complicado, que nós chamamos de mundo de pecado. Então, ninguém está realmente imune, totalmente imune, né? Agora, podemos fazer nossa parte, sim, né? E aí ter uma vida mais longeva, ou então viver bem enquanto se vive, né? Porque nem sempre também não podemos dispensar fatores genéticos, epigenéticos, que é uma área também bem interessante e nova aí. Mas a nossa parte podemos fazer. E aí, o 8º remédio, que não é o último por ser menos importante, mas é talvez o mais importante, é confiar em Deus. Né? Isso, enfim, é muito significativo de a gente falar isso num contexto em que, por todo esse cenário, né, que a gente está percebendo aí, o medo, enfim, a incerteza, né, falar sobre isso é fundamental, porque tem muita gente que talvez esteja entrando em pânico, ou que talvez esteja enfim, recebendo aí muitas fake news, como a gente disse, desinformação a respeito dessa crise, né, dessa propagação vertiginosa aí, né, do coronavírus. Então, quer dizer, mais do que nunca, esse remédio da natureza, como você falou, esse remédio natural, é importantíssimo, né, para as pessoas não entrarem em pânico, né, num contexto como esse. Saúde emocional, como eu falei, né? Claro. Márcio, tem um outro aspecto aqui dessa matéria que a Lise apresenta para nós, a Lisiane, que são as 5 atitudes humanas que favorecem o desenvolvimento de doenças, né? Sim, se os 8 remédios favorecem a saúde, existem aqui algumas atitudes que ela elencou que infelizmente favorecem as doenças. Por exemplo, ela coloca aqui, primeiro, sexo extraconjugal, casual e sem proteção. Infelizmente, né, o nosso estilo de vida, a mídia, os filmes, séries, né, eles acabam apresentando aí uma forma de viver que é bastante desregrada, glamorizada às vezes até, mas esquecem de notar as consequências disso, né? Como disse alguém, né? Nós somos livres para fazer escolhas, acho que foi Pablo Neruda, né? Livres para fazer escolhas, mas escravos das consequências. Então hoje, cerca de 25% dos adolescentes estão sofrendo com algum tipo de DST, as doenças sexualmente transmissíveis, né? Casos aí cada vez mais crescentes de sífilis, supergonorreia, que é um problema grave, que tem aí preocupado autoridades nos Estados Unidos e outros países, né, porque não há antibióticos que deem conta do problema. Então, talvez valha a pena retomar aqueles princípios, né, antigos, mas corretos e perenes, da fidelidade, da responsabilidade, né, do sexo num contexto realmente adequado, que é chamado de casamento. 2. Maus hábitos de saúde, né? Ela lista aqui vários desses que acabam desenvolvendo aí, ajudando a desenvolver diabetes, câncer, doenças cardiovasculares. Tudo isso debilita as pessoas e quando um vírus vem, elas estão realmente bem mais sujeitas. 3. Uso indiscriminado de antibióticos, né, ou antimicrobianos. Isso tem que ser feito com muita cautela, com muito critério, porque eles acabam também trazendo problemas quando deveriam resolver, né? 4. Descaso com o meio ambiente, né? Então, uma das preocupações também da vida de saúde é essa questão da sustentabilidade, da preocupação com o meio ambiente, porque afinal de contas é a nossa casa, né? E se o ambiente estiver prejudicado, nós somos afetados também. Claro, sem dúvida. E eu achei interessante porque a matéria de capa também dá um panorama de, enfim, falar sobre o número de enfermidades, de doenças que têm surgido nos últimos anos, aumentado por conta
E tem essa relação com E o espaçamento no tempo também tem diminuído. Sim, claro, mas eu me referia também à questão de que, enfim, muitas dessas enfermidades, zoonoses, né? Sim. Tem relação com meio ambiente, ou seja, uma exploração indevida, né, do meio ambiente. Muita coisa tem surgido por conta disso. Inclusive, tudo indica, né, não há ainda nenhuma evidência conclusiva, mas tudo indica que essa doença do coronavírus, né, o vírus deva ter migrado realmente de animais para o ser humano e depois se espalhado. Né? Então, devido aí ao consumo de carnes chamadas exóticas, né, isso também vai totalmente contra, né, as recomendações bíblicas no que diz respeito ao consumo de carnes permitidas por Deus, né? Se você lê Levítico 11, por exemplo, né, e outros textos, você percebe ali que Deus ele vetou o consumo de algumas carnes e permitiu o de outras, com a recomendação, e a gente percebe isso em outros textos, né, de que com o tempo e com as devidas precauções e com equilíbrio se buscasse o mais possível a aproximação com a dieta natural, vegetariana, né? Que seria realmente a mais indicada para o ser humano. Então, zoonoses têm realmente aumentado por conta, muitas vezes, desse descuido com a natureza, com o trato com os animais e por aí vai, né? Mais dois aqui só, Márcio, ela cita aqui relutância, né, com vacinação. Esse é um ponto muito importante. Exatamente. Porque algumas doenças têm voltado, doenças que estavam erradicadas, como o sarampo, por exemplo, né? Elas têm febre amarela também. Febre amarela, porque há grupos aí que têm feito verdadeiras campanhas, né, nas redes sociais contra a vacinação. Eu imagino que se surgir aí uma vacina, surgir não, porque não surge espontaneamente, mas se for desenvolvida uma vacina contra essa doença nova, né, o coronavírus. Aliás, foi testada hoje. Estão testando nos Estados Unidos, começaram. E inclusive hoje um medicamento que foi uma notícia de hoje aqui, na Austrália, um medicamento que ajuda no tratamento, né? Então a gente tem que entender o seguinte, que os remédios naturais estão aí, mas Deus também nos deu inteligência, condições para que nós possamos minorar esses problemas, como é o caso dos remédios, das vacinas e outros recursos que ajudam a humanidade a sofrer menos num mundo que felizmente sofre e vem se degradando com o tempo. Claro. Muito bem. Michelson, eu creio que o restante a gente pode deixar para o leitor conferir, né? Sem dúvida. A nossa proposta era de realmente ter um bate-papo curto, né? Bem objetivo, né? E como você mesmo mencionou aqui, o site vai estar aberto, as pessoas também, para acompanhar, enfim, outros destaques aqui da Vida e Saúde também. Aliás, tem outro tema que está presente na capa aqui, que você comentava comigo, que é outro tema que vale a pena olhar, que é uma tendência, talvez, modismo, que gera preocupação, um modismo que gera preocupação nas autoridades da área de saúde, né? Sabe, Márcio, como jornalista, uma das coisas que mais me dão prazer em trabalhar com a Vida e Saúde é o nosso compromisso com essa pauta dos 8 remédios, esse viés, e também com a verdade, e não termos nenhum compromisso com a indústria, com as indústrias, né? Da alimentação, dos remédios, porque nós, na verdade, nem dependemos de anunciantes para existir, né? A revista Vida e Saúde, ela conta com um time de pessoas, de representantes que visitam as pessoas, oferecem esse trabalho. Pelo site também é possível ter acesso ali a formas de assinatura, né? E a gente frequentemente vai contra alguns modismos que são perigosos. E um desses, que você destacou aí, é a tal da limpeza hepática. Não confundir com descarga hepática, que é um recurso que se usa, tem outra finalidade, a gente pode voltar a esse tema que sabe em outro momento, né? Mas a limpeza hepática aí, como um tratamento da moda que tem sido apregoada como um recurso para limpar, tirar as pedras do rim, da vesícula, né? Ela tem causado problemas e realmente é uma ilusão. Então isso aí é um assunto preocupante e nós encomendamos a um médico, que é um dos nossos colaboradores também, um gastroenterologista, endoscopista digestivo, um especialista, que escrevesse uma matéria extensa em 2 partes. Então teremos a primeira parte agora em abril e a segunda em maio, tratando em profundidade desse tema aqui, né? Então, fica o nosso apelo aqui para que você tome cuidado também com esses modismos dietéticos, né? Com esses tratamentos esdrúxulos que surgem por aí, porque em lugar de fazerem bem, podem trazer grandes males, né? Então, fica aqui o nosso alerta também quanto a esse tal de tratamento aí. Muito bem, Michelson. Você volta à noite, correto? Sim. Temos uma continuação, porque o assunto é importante. Exatamente. Tem desdobramentos e voltaremos à noite, então, com a segunda parte, digamos assim, desse tema aqui, que é o coronavírus. Perfeito.
Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Enfim, vários que se conectaram com a gente. A Teca Isabel, a Neuza da Rosa, Paulo Giovanni, lá de Belém. Enfim, a todos que acompanharam esse nosso breve bate-papo, fica o convite então para você acompanhar à noite. Horário, Michelson? 20 horas, acho que foi 20 isso, né? horas. 20 horas. 20 horas. Okay. Também divulgaremos aqui, claro, exatamente, nas redes sociais da CPB e outras, o horário direitinho e o tema, né? Obrigado a você que compartilhou, de repente, alguma dúvida aqui. Na medida do possível, a gente vai tentar trabalhar com esses questionamentos e tal, de repente, em conteúdos, transformando isso em conteúdos, esclarecimentos por meio do site, enfim, da VS ou também da versão impressa. Michelson, mais uma vez, muito obrigado por conversar com a gente, se dispor a conversar com os internautas, e a gente se encontra à noite. Então, tá certo. Até lá então, e obrigado pelo espaço, né? E esperamos que essas informações tenham sido úteis para você, para que você tenha uma vida com mais vida e saúde. Perfeito, excelente. Gente, obrigado pela atenção de todos vocês. A gente deseja uma ótima tarde aí a todos. Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor e jornalista Michelson Borges, sou editor da revista Vida e Saúde, a mais antiga publicação de saúde no Brasil, sendo publicada há 80 anos ininterruptamente. O nosso slogan é boas ideias para você viver bem, e o nosso enfoque tem sido já, ao longo desses anos, os chamados 8 remédios naturais, que não têm contraindicação, são gratuitos, como o nome já diz, e com certeza vão ajudar você a ter mais saúde, mais disposição, longevidade e, o que é importante também nesse momento de crise, de epidemia, de pandemia, ter um sistema de defesa bastante forte para enfrentar as agressões desse vírus, coronavírus, que está vindo com tudo por aí. Nós produzimos essa tarde uma live, eu fui entrevistado pelo meu amigo Márcio Tonetti, jornalista aqui da CPB, Casa Publicadora Brasileira, e falamos sobre a matéria de capa da revista Vida e Saúde de abril, cujo tema é justamente esse, coronavírus, lições de uma epidemia. Falamos aqui dos enfoques que foram dados pela autora da matéria, a bióloga Lisane Conrad, que também é mestranda em saúde. E além disso, para que você não tenha que esperar até abril para ter a revista impressa nas mãos, nós estamos usando o nosso site, revistavidasaude.com.br, para publicar material complementar. A Lisane mesmo produziu aí uma série de 3 artigos, pequenos artigos, com uma espécie de guia de sobrevivência, para saber o que fazer em momentos como este que estamos atravessando aí, essa crise do coronavírus. Além disso, temos também um vídeo já encomendado do Dr. Marcelo Nieck Leal, que é o nosso supervisor médico, um dos supervisores da revista, que também é um diferencial da revista, é ter ali colaboradores que têm uma formação acadêmica bem sólida. Temos nutricionistas, médicos, professores de educação física, fisioterapeutas, enfim, um time de profissionais capacitados que, quando falam com informação segura, não com fake news, não com desinformação, que infelizmente tem povoado aí as redes sociais. Então eu convido você a acessar o nosso site, revistavidasaude.com.br, e ali você encontra material adicional, complementar, em preparação para a chegada aí da revista de abril, que tem uma matéria extensa, bem detalhada, cujo foco é justamente esse, de como eu pessoalmente posso enfrentar, estar preparado para enfrentar a chegada do coronavírus. Muito já foi dito aí nas redes sociais, na imprensa também, a respeito do preparo como sociedade. E a gente reforça isso, claro, né? O uso de álcool 70%, evitar ambientes com muitas pessoas, arejar os ambientes, enfim, tudo aquilo que está sendo dito a gente endossa como revista. Mas também reforçamos aqui a importância de você cuidar da saúde usando os remédios que Deus nos deu, como a água. Você tem bebido bastante água, tem hidratado bem seu corpo, por dentro e por fora, banhos também, isso é importante. Você tem respirado adequadamente, tem também se exercitado. O exercício físico é um remédio importantíssimo, e o repouso igualmente. Você tem dormido horas suficientes de sono, tem dormido o mais cedo que possa, para que você possa realmente se restaurar. Algumas pessoas estão indo para home office, né? Alguns estão buscando trabalhar em casa, se afastar do trabalho, mas não é para ficar em casa virando a noite em séries, né? Assistindo a filmes, não. Você está em casa para cuidar da saúde também, sua e dos que
estão sob sua responsabilidade. Então procure, quem sabe, nesse tempo de confinamento, caprichar nessa questão dos 8 remédios. E um dos remédios, um dos mais importantes dos 8, é justamente a confiança em Deus. Em horas como essas, né, nós precisamos realmente lembrar de que temos um Criador que está cuidando da sua criação. Vivemos num mundo que nós chamamos de caído pelo pecado, um mundo que foi devastado por uma tragédia chamada pecado, e por causa disso há morte, há destruição, fome, injustiças e também doenças. Mas temos um Deus que prometeu que um dia iria colocar fim a essas mazelas. Se você quiser depois pegar a sua Bíblia e ler Apocalipse capítulo 21, você perceberá que ali há uma promessa maravilhosa de um novo céu e uma nova terra. Se você ler João capítulo 14, de 1 a 3, você perceberá também que aquele que nunca mentiu, que é Jesus, ele prometeu que vai voltar um dia, e nós esperamos que seja para logo. Inclusive as epidemias, as doenças, os terremotos, as catástrofes apontam para a brevidade desse evento. Então, é difícil passar por isso, é complicado viver no mundo de doenças, sim, sem dúvida, mas nós sabemos que o fim da história já está escrito, que depois desse túnel de escuridão, nós temos a esperança garantida de luz, que é a luz da volta de Jesus. Então, fique tranquilo, confie em Deus, procure fazer a sua parte, levando em conta os conselhos das autoridades de saúde, levando em conta os conselhos da vida e saúde, no que diz respeito ao fortalecimento do seu corpo para enfrentar essa luta, mas acima de tudo, fazendo a sua parte, estando tranquilo, confie em Deus, que Ele cuida de você todo o tempo. Um grande abraço e continue acompanhando nossas redes sociais, nosso site, porque ali daremos mais informações importantes para que você possa ter mais vida e mais saúde.